Abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, verso 41. Na tradução da minha Bíblia diz assim: Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E a frase termina dizendo que o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo algum, ou algumas traduções afirmam que já não havia mais morte na panela. Mais uma vez eu convido a você a fechar seus olhos nesse momento. Querido Deus, acabamos, Senhor, de ler um texto bíblico que nós temos a certeza que é a palavra viva de Deus para cada um de nós essa manhã. Que o Espírito do Senhor possa pairar aqui entre esses bancos, nos trazendo a paz que vem de Cristo Jesus e o entendimento que precisamos nesta manhã, como também no restante da nossa vida, até Jesus voltar. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Feliz sábado, povo do Senhor. Felizes. Vocês têm, assim, para responder, para deixar o pregador animado, felizes? Levante sua mão, sorria. Aí, muito bem. Coisa boa. Mas eu garanto para vocês uma coisa. A alegria que eu estou sentindo nesse momento, eu creio que muitos de vocês não fazem ideia. Muitos de vocês não fazem ideia. Quantos aqui estão me vendo pela primeira vez? Metade da igreja. A boa notícia para vocês é que não perderam muita coisa até o presente momento. E quem pode confirmar isso é os que me conhecem há mais tempo. Meu nome é Marlon, como fui apresentado aqui. Estou defendendo a pasta agora na Associação Catarinense, Relações Públicas, Liberdade Religiosa e Educação. Então hoje eu sou um conselheiro do professor Jonas, meu colega, assim como também os outros 6 diretores que fazem parte aqui da nossa associação. Eu estava nos últimos 4 anos na Norte Catarinense, que agora é a nossa arquirrival. Talvez eles estejam, quem sabe, ou vão assistir de casa. Hoje é a nossa arquirrival. Brincadeira. Mas trabalhamos lá durante 4 anos, lá nós tínhamos 10 unidades escolares. Entre as 10, o nosso internato, que também pertence aqui à Associação Catarinense. E estamos aqui muito felizes, porque há alguns anos atrás, e não faz muito tempo assim, esse colégio me acolheu a minha família, e eu tenho certeza que muitos de vocês oraram por nós. Aqui comecei como monitor de alunos, coordenador de disciplina, e aí depois as coisas foram acontecendo, passei por Estreito, depois Tubarão, aí depois fomos para Norte Catarinense, onde lá desenvolvemos um trabalho também em algumas escolas, até chegarmos ali no departamento como conselheiro também dos diretores de lá. Então é por isso que a minha alegria não cabe no peito, porque muitos de vocês oraram por mim. Sabe, quando a gente fala para um grupo de pessoas que conhece a gente, não é fácil. Mas mais difícil ainda é quando a gente fala para pessoas que me conhecem mesmo, assim como a minha esposa, que está sentada ali ao lado da minha mãe. Imagina, minha esposa e a minha mãe. Porque elas sabem o que eu sou lá dentro de casa. Por isso não é fácil, é sempre um desafio muito grande. Mas ultimamente eu tenho obedecido ela, tenho lavado a louça direitinho. E não tenho tido problema não. Eu brinco que eu a conquistei com pirulito, jujuba e bala soft.
Quando eu a vi pela primeira vez, ela tinha 14 aninhos de idade. Mas quando eu criei coragem de ir até a casa dos pais e a pedir em namoro, ela já era bem mais experiente, ela já tinha 15 anos. Esse foi o maior presente que Deus deu para a minha vida. Estamos juntos aí há quase 30 anos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é um pouquinho de mim. É um pouquinho daquele servo que está aqui à disposição de vocês, educando as novas gerações também. Uma pergunta agora, e eu gosto da resposta de vocês, um de cada vez assim, para que a gente não se atrapalhe aqui. Para que serve a educação redentora, como a educação adventista? E eu quero colocar do sétimo dia, porque todos nós somos educadores formais ou informais, mas todos nós somos influência. Eu e você. Por que existe uma educação nos dias atuais? Você já parou para pensar? Porque existe na igreja os ministérios fantásticos da criança, ministérios adolescentes, aventureiros, desbravadores. Por que existe tudo isso nos dias de hoje? Um de cada vez? Por quê? Estou me atrapalhando. Por quê? Preparar para a redenção. Uau! Mais alguém? Direcionamento para o futuro. Top. Princípios. Vamos acrescentar valores, princípios e valores. Você sabia que a Bíblia tem a resposta? Abra agora na carta de 2 Timóteo. Paulo escreveu para um jovem chamado Timóteo. Segunda carta. Você pode procurar com calma, porque às vezes 2 Timóteo ele foge da Bíblia. Mas daqui a pouco aparece. Finalzinho da Bíblia ali, um pouquinho antes de Hebreus. Carta de Paulo a um jovem chamado Timóteo. A Bíblia, ela é um livro antigo, vocês concordam comigo, sim ou não? E se eu provar para vocês que com esses textos que nós vamos ler agora, rapidamente, vai demonstrar que é o livro mais atual que nós temos. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 3. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 em diante, vem respondendo o nosso questionamento que diz assim: lembre disto. Vocês querem apertar o cinto de segurança primeiro? Aperte o cinto de segurança porque vai ser forte. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Respire um pouco. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Respire mais um pouco. Traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Verso 5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E a frase, na minha Bíblia, ela termina de um jeito exclamativo, onde diz assim: fique longe dessa gente. A Bíblia é antiga? Sim. Mas é atual ou não é? Irmão, nós não vivemos em um mundo onde os valores estão completamente invertidos? Completamente invertidos. Hoje você acha uma maleta cheia de dinheiro, você a devolve, você vira celebridade nacional porque devolveu aquilo que não era seu. Hoje, se eu posso passar alguém para trás no meu trabalho e não faço, eu sou taxado de idiota. Sabe por quê? Porque todo mundo faz. Hoje um menino se declara virgem aos 19, 20, 21 anos de idade, eles são ridicularizados em todos os ambientes onde eles estão, simplesmente porque eles resolveram fazer segundo a vontade de Deus, simples assim. Ridicularizados. Jovens são ridicularizados por crerem no criacionismo. Jovens são ridicularizados por crerem na ideologia de Gênesis.
Hoje eu assisto jornalistas renomados chamando de heróis participantes de Big Brother. Heróis participantes de Big Brother. Gente, isso é um pedacinho, é um pouquinho do lixo onde nós estamos inseridos. O lixo dessa sociedade. E sabe o que mais me impressiona? Nós estamos nos acostumando. Parece que já está tudo normal. Parece que já está tudo normal. Mas saibam de uma coisa. Deus olhou para esse tempo. E Deus ele teve um propósito, e esse propósito se tornou realidade. E aqui neste momento, nesse sábado pela manhã, Ele está olhando para você e dizendo assim, além de amar você, eu tenho um propósito na educação da nova geração. Eu tenho um propósito. Eu fico muito feliz porque eu tenho bastante contato, a gente conversa bastante, eu e o professor Jonas, e eu percebo assim a união entre igreja e escola, eu percebo o modo como a igreja valoriza as novas gerações. Parabéns por isso. Saibam de uma coisa, que se as nossas crianças, se elas não forem um presente da igreja, a igreja não terá futuro. A gente tinha mania de dizer que elas são o futuro da igreja. Não, elas são o presente. Elas precisam participar em todos os momentos. Todos os momentos. Parabéns por serem uma igreja madura ao ponto de dar oportunidade aos jovens, adolescentes, desbravadores, aventureiros, todo o departamento infantil da igreja. Muito obrigado por isso. Vocês nos ajudam a educar para salvar. Em meio a esse mundo escuro, em meio a esse mundo perdido. Sabe, eu estou muito feliz essa manhã, vocês não estão vendo, mas eu faço questão de mostrar para vocês quantos são alunos do Colégio Adventista. Aqui, na minha época, nossa, o que eu suspendi de alunos aqui, mas eu acho que não tem ninguém aqui. Vocês que são alunos e não fizeram aniversário ainda, morram de inveja. Eu já fiz aniversário e ganhei a meia dos 70 anos, 70 anos do KFC. Então, se você fizer aniversário, você vai ganhar, fica tranquilo. 70 anos andando muito além do ensino, educando as novas gerações. Quantas histórias, né? Nesse colégio maravilhoso, ao qual eu fiz parte também dessa história. Mas, gente, pensa bem, 70 anos. A educação adventista a nível mundial fazendo 150 anos. É respeitado ou não é? Sim ou não? 150 anos. Mas se eu falar para vocês de uma coisa, que a educação adventista já existe há muito mais tempo. Só no Antigo Testamento eu apresento 3 unidades escolares para vocês. Uma em Betel, outra em Jericó e outra em Gilgal, ao qual eu apresentei o final de uma história onde nós vamos falar um pouquinho melhor agora daqui para frente. Eram as chamadas escolas de profetas. Mas Marlon, escola de profetas, não é Deus que chama o profeta? Sim, mas os profetas eles eram os professores, preparando as crianças, os jovens, para um futuro chamado de Deus, se assim Deus o quisesse. Escolas de profetas. Está certo que o uniforme não é o mesmo que nós temos hoje, estrutura também, mas o princípio era o mesmo, educar para salvar, discipulando as novas gerações, para que eles continuem o nosso trabalho. Nesta manhã eu tenho algumas lições rápidas, muito rápidas, e agora eu quero que você volte ao livro de 2 Reis, e nós vamos contar essa história de um jeito assim mais abrangente agora. Começando, 2 Reis, volte lá, capítulo 4. Agora nós vamos começar, capítulo 4, verso 38 em diante. 2 Reis, capítulo 4, verso 38 em diante. Certa vez,
quando havia falta de alimento naquela terra, um líder da educação adventista estava visitando aquele lugar. Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços, jogou dentro da panela. Não sabendo o que eram, o cozido foi servido aos homens. Mas assim que eles o provaram, começaram a gritar: Eliseu, Eliseu, o cozido está envenenado. E então queriam comer, e não queriam comer. Então Eliseu pegou um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo algum. Que história extraordinária. Que história fantástica de um líder da educação adventista visitando uma unidade escolar. Veja bem, essa história ela traz algumas situações assim um pouco intrigantes. Primeiro, essa história me traz a história de um Deus incompreensível, um Deus ilógico, um Deus que não cabe na nossa mente. Muitas vezes nós tentamos entender a Deus, nós não vamos conseguir compreender Deus aqui nessa terra. Essa história ela traz de um jeito muito claro isso para mim e me deixa intrigado. Por quê? Primeiro, a Bíblia diz que a fome assolava aquele lugar. As pessoas estavam morrendo de fome, morrendo de fome. Primeira coisa de um Deus, ele chegou e pediu uma grande panela. Algumas traduções chegam a falar caldeirão. Amigos, se a fome assolava o lugar, se não havia fome, se não havia comida para saciar a fome, para que uma enorme panela? Para quê? Eu que passei por internato, a gente matava a fome com um miojo dentro de um potinho de margarina, água quente do chuveiro, deixava uns minutinhos. Fica a dica. Mas, gente, caldeirão se não tem onde buscar comida. Mas sabe o que mais me impressiona nessa história? Não é que eles buscaram. Sabe por que eles buscaram? Porque eles conheciam o Deus do homem de Deus. Por isso que eles buscaram. E a Bíblia traz de um jeito bem claro, o caldeirão estava ali. E agora tem a segunda situação de um Deus ilógico, um Deus que eu não consigo compreender. Ele olha e diz assim: está aqui o caldeirão, muito bem, agora vocês acham aí, procurem o que colocar dentro. Mas como? Buscar comida aonde? Mas mais uma vez esse Deus incompreensível faz coisas que a gente não entende. As pessoas confiam tanto nesse Deus que não é que eles foram. E a Bíblia apresenta que eles encontraram uma trepadeira, e quando você vai no hebraico, no original, ele apresenta de uma forma com os detalhes um pouco diferente. Ele apresenta como sendo assim, uma planta muito bonita, com frutas coloridas. E aí eu imagino, Deus é maravilhoso, eu gosto demais de ir nas fruteiras e perceber ali, pimentão verde é verde, o vermelho é vermelho, o amarelo é amarelo. A natureza é incrível, Deus gosta de cores. Uau! E quando eles encontraram essa trepadeira, eles picaram, trouxeram na sua capa, chegaram. E aí eu imagino agora eles colocando, junto com a água, naquele caldeirão, fervendo. E quem sabe alguns gordinhos como eu, salivando na volta, ou quem sabe já estavam morrendo de fome, né? Gordinho como eu não estavam, mas quem sabe ali, ó. E aí vem a última parte da história. E a última parte me deixa mais intrigado ainda. Eles começaram a servir. E quando eles perceberam, eles gritaram: Eliseu, homem de Deus, é veneno. É veneno.
E aquilo que parecia terrível se tornou em morte, porque veneno é morte. Aquilo que já parecia ruim se tornou pior ainda. Aí vem o homem de Deus, com mais uma situação ilógica, mais uma coisa que nós não conseguimos compreender. Ele chega e diz assim: eu vou solucionar o problema de vocês. Tem veneno? Fiquem tranquilos. Tragam um pouquinho de farinha. Quantos aqui já usaram farinha para enxaqueca? Quantos aqui já usaram farinha para cólica renal? Fantástica, né? Dor de estômago, farinha é bom, não é não, né? Farinha não serve para esse tipo de coisa. Farinha não serve para isso. Ora buscar farinha, e gente, era pitada de farinha, porque se fosse muita farinha, eles tinham feito um pão, não uma sopa. Era sobra de farinha. Mas sabe o que mais me impressiona pela última vez? Não é que eles buscaram. Por que eles buscaram de novo? Porque eles confiavam no Deus do homem Deus. E agora eu imagino a farinha nas mãos do homem de Deus, e ele, quem sabe, colocando as pitadas, como assim a gente gosta de falar, de farinha. E a Bíblia termina contando essa história de um jeito maravilhoso, porque no momento que a farinha entrava em contato com aquele caldeirão, já não havia mais morte na panela, já não havia mais veneno na panela. Amigos, eu tenho 2 recados para você nessa manhã. E eu quero pedir agora para o meu amigo Flávio Santos. Maestro Flávio, toca um fundinho musical, porque eu preciso olhar nos olhos deles agora. Deus, essa manhã, Ele tem 2 recados para você. Após ouvirmos essa história, o primeiro deles é o seguinte: Deus, Ele pode fazer um milagre na sua vida, simplesmente com o que você tem. Não esqueça disso, jamais. Se você esqueceu tudo até aqui, preste atenção. Deus, Ele pode agir na sua vida, trazendo um milagre, simplesmente com o que você tem. Marlon, eu não sei pregar. Marlon, eu não sei cantar. Marlon, eu tenho dificuldade até de relacionamento. Deus pode fazer um milagre com o que você tem. Eu soube de histórias fantásticas, de vidas sendo transformadas porque recebi um pão toda sexta-feira de um vizinho. Um pão recebendo. E uma sexta-feira esse vizinho entregou um pão e junto um DVD. Não preciso contar mais o final da história. Família inteira convertida aos pés do Salvador. Sabe, primeiro período quando eu passei aqui em Florianópolis, nós frequentávamos a igreja da Primavera. Era grupo, e aí estávamos juntos ali com o pessoal da igreja. Passou de grupo para a igreja. E sabe de uma coisa? Nós recebíamos muitas visitas naquela igreja. E às vezes as pessoas chegavam assim: mas por que vocês estão aqui? Porque vocês abraçam a gente. É tão bom a gente vir aqui porque o abraço é diferente, olha só. Tinha uma moça que ficava na Sheila. A Sheila ficava lá na porta da igreja. A Sheila tinha um abraço, gente, vocês não imaginam. Faz tempo que eu não vejo a Sheila. Mas as pessoas iam lá para sentir o abraço. Pregava, cantava. Não era esse o dom, mas tinha o dom de abraçar. Aqui eu percebo que é uma igreja acolhedora. Continue assim.
continue assim. Sabe, a segunda lição dessa manhã que Deus quer trazer para mim e para você é a seguinte: quem Jesus é para você? Pense. Se você pudesse vir aqui à frente e responder o que Jesus é para você, o que Jesus significa para você. Tragam para mim um significado de Jesus para você na sua vida. Sabe, se você pega a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar Jesus como sendo o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus como sendo o nosso Criador. Jesus como sendo o Verbo, a Palavra. Jesus como sendo o nosso Redentor. Jesus como sendo o nosso Salvador. A Bíblia apresenta Jesus como nosso irmão, nosso amigo. O livro de Hebreus traz muito isso. Nada do que foi feito se fez sem Ele, a Bíblia é clara em dizer. Paulo apresenta Jesus muitas vezes como nosso justificador. E sabe o que significa isso? É o nosso perdoador. Nós somos perdoados. Já não há mais condenação, Romanos 8:1, aos que estão unidos em Cristo Jesus. Jesus afirma em São João 15 que Ele é a videira verdadeira. E no verso 7 ele traz até o segredo de uma oração eficaz, que não está naquilo que a gente pede, porque Paulo apresenta que nós não sabemos pedir. Mas o segredo de uma oração eficaz é você estar ligado a Cristo. Jesus diz assim: se você está ligado a mim, as minhas palavras em vocês podem pedir o que quiserem, vos será feito. Que maravilha! Mas sabe o que mais me impressiona? É quando a Bíblia traz Jesus como pão da vida. Interessante. Qual é a matéria-prima principal para se fazer um pão? Farinha. Que estranho, né? Esse caldeirão ele pode ser representado pela sua casa. Esse caldeirão ele pode ser representado pelo seu trabalho. Esse caldeirão ele pode ser representado pela sua igreja, que muitas vezes, mesmo de forma intencional ou não, mas às vezes a gente traz veneno para dentro dele. Nós trazemos veneno para dentro de casa, nós trazemos veneno para dentro do relacionamento, nós trazemos veneno para dentro do caldeirão. E Jesus essa manhã está dizendo para nós assim: eu amo tanto você, mas tanto você, que se você me convidar para entrar nesse caldeirão, o milagre acontecerá. O milagre acontecerá. Vocês lembram do primeiro milagre apresentado na Bíblia? Os doutores afirmam aí que Jesus teve outros milagres, mas o primeiro apresentado na Bíblia está no Evangelho de João, capítulo 2. Um casamento em Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. Lembram da história? Sabe por que o milagre aconteceu naquele lugar? Eles tiveram fé, eles fizeram o que Jesus pediu. Não. O princípio de tudo está nos primeiros versos, onde diz assim, e Jesus havia sido convidado para o casamento. O milagre aconteceu porque Jesus estava ali. Você quer ter um relacionamento melhor? Você e o cônjuge? Convide Jesus para fazer parte da conversa. Você quer entender mais o seu filho adolescente? Eu tenho um com 14 anos. Você quer entender melhor ele? Convide Jesus para fazer parte da história. Você quer receber um milagre na sua vida? Entenda que Deus tem um propósito para você e que Jesus ama você a tal ponto que Ele não desistiu e não desistirá de você. Eu posso estar falando aqui nessa manhã com algum visitante, ou que está em casa, ou que está aqui entre vocês. Quando eu digo visitante, quem sabe é aquela pessoa que não faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero dizer uma coisa para você, olhando nos seus olhos. Você que é católico, você que é presbiteriano, batista,
Você que faz parte de uma linha evangélica aí, tantas denominações, eu não sei qual a religião que você faz parte, mas olhe para mim e saiba de uma coisa: nós podemos não parecer fisicamente, mas nós somos filhos do mesmo Pai. O mesmo Pai que me ama, ama você. E as portas dessa igreja estarão sempre abertas para receber vocês. Nunca esqueça disso. E esse mesmo sermão vale para você, porque você é uma influência onde você está. Crianças, olhem para mim. Nós precisamos de vocês. Não esqueçam disso. Nós precisamos de vocês. O mundo precisa de vocês. Não esqueçam disso. O quanto especiais vocês são. Eu quero encerrar agora cantando uma música. Eu gosto muito de música. E essa música, ela fala exatamente assim sobre o que nós acabamos de ler e essa história que nós contamos aqui. Muitas vezes nós queremos saciar a nossa fome com as coisas do mundo. E isso, de certa forma, ela é natural, essa vontade. Sabe por que ela é natural? Porque quando nós resolvemos a pecar, e a culpa não é só de Adão e Eva, porque nós entregamos esse mundo a Satanás quase todos os dias, nós nos afastamos de Deus. Mas no livro de Eclesiastes, capítulo 3, depois como tarefinha de casa, e a partir do verso 10 em diante, Deus vem dizendo assim: Marlon, Jonas, Samuel, eu criei a eternidade no coração de vocês. Como eu criei a eternidade no coração de vocês, se vocês não preencherem com o que é eterno, vocês continuarão com fome, buscando as coisas desse mundo. Mas saibam que a verdadeira fonte, que é Cristo Jesus, está do nosso lado. Amém? Que Deus os abençoe nessa manhã. Já fui tão distante, buscar outras fontes. Tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Tão só eu estive sem lar, sem amigos, tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, alimenta e abriga, e hoje eu sei onde posso. Ore comigo. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna
fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte e do pão que é Jesus o Senhor. Amém. Fiquem em pé. Grandioso Deus, Criador do céu, da terra e deste vasto infinito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa de oração. Eu sei que apesar das nossas imperfeições, o Senhor, como nos ama tanto, o Senhor aceita o nosso louvor e nós te agradecemos por isso. Mas ao sairmos daqui agora, Senhor, nós temos a segunda parte da manhã. O Senhor possa continuar nos abençoando. Abençoe essa igreja, abençoe a cada família aqui representada de uma maneira muito especial. Nas suas inquietações, que o Senhor possa visitá-los e abraçá-los em todos os momentos. E, Senhor, que nunca venhamos a perder o foco de um dia vê-lo voltar. E é em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém.